Bom, boa tarde a todos. A gente está gravando, né? Uma coisa que eu percebi é que mesmo mudando a configuração, por exemplo, agora a gente está vendo, eu pelo menos, né? Não sei vocês, mas eu estou vendo todos os. Só que quando grava, na gravação só aparece aquele que está falando, né? Não sei se é assim com todos os vídeos de aulas que vocês veem, mas enfim. Eu vou falar um pouco. Ah, tá, não tem jeito, né, isso. Então, eu vou falar um pouco sobre o Borges, a partir de um esqueminha que é o mesmo que eu fiz para o outro conto que a gente discutiu dele, né, Plon Ukibari Orbis Tertius. E eu fiz a partir daquele programa Literatura Fundamental, né, com essa professora Ana Cecília Arias Olmos, da USP, né? E eu fui completando com alguns dados. Eu revi esse programa, eu não sei se alguém de vocês viu, e também vi um outro programa com um professor da USP também, só que um professor de história. E li é, prefácio a uma edição desse livro Ficções, que é do Davi Arrigucci Júnior, que é um excelente professor da área de literatura também, né? Então, assim, na medida do possível, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou completando aqui, tá bom? Mas então, o Borges, ele se chama Jorge Francisco Isidro Luiz Borges Acevedo. Ele nasceu em Buenos Aires, né, 1899, e morreu na Suíça, em Genebra, em 1986. Bom, a obra mais importante dele, considerada mais importante, é justamente esse livro chamado Ficções, né, de 1944. Ele é um dos grandes nomes da literatura do século XX, citado sempre dentre os grandes, né, e, mas ele começa escrevendo poesia na década de 1920, né. Até os 30 anos ele é poeta e ensaísta, né? Isso é uma coisa importante também. Ele tem uma importância muito grande como alguém que pensa sobre a literatura, pensa teoricamente a respeito da literatura, né? Aí da década de 40 em diante ele vai se destacar principalmente como contista, né? E Ô, professor, boa noite realmente, para você. boa noite. Eu Alegria estar tive, participando da tua aula na UEMS presencial na época que lá estive. sim, Nunca entrei na tua sala para assistir uma aula. Tem jeito de você colocar em tela cheia esses slides? não está aparecendo aí? Tá muito miúdo, e aí eu tô ficando miúdo porque eu tô ficando velho, tá entendendo? Ô Plínio, cadê o chapéu? Tá faltando o chapéu aí, hein? Ah, é claro que eu ia tumultuar a aula do professor Fábio, né? Tá a Adriana Albert aí, tá a Nesca, tá? Tive num grupo com a Nesca. Ô, Fred, beleza? Tamo aí, velho. Tamo aí. Chapéu tá ali na sala. Bom, melhorou? Melhorou. Tá, Opa, beleza. melhorou bem, hein, Fábio? Ficou bom agora, hein? Tá, beleza. Então, Se você maximizar, aí fica 100%. é, Maximizar a tela tua aí. Lá no, bom, eu acho que o tamanho não aumentou muito, não, né? mas agora dá para ver. Bom, ó, acho que agora tá o máximo, né? Então, ele vai se destacar especialmente como contista, né, da década de 40 em diante.
Mas ele continua escrevendo outros gêneros também, né? Nos anos 70, por exemplo, ele escreve um ensaio autobiográfico, né? Ele fica cego, né? E, na verdade, grande parte da obra dele, a parte da metade para o final, é ditada. Ele dita a obra e alguém escreve para ele, né? Bom, mas alguns dados biográficos importantes para compreender a obra, né, são as seguintes. Um deles é que ele cresce educado entre duas línguas diferentes, né? O inglês, que é falado pelo pai, né? E ele também é educado por uma pessoa na casa dele, né? Ele tinha aulas em casa, né? E o espanhol é a língua da mãe, né? Então ele cresce falando essas duas línguas, né? E lendo nessas duas línguas, né? A infância toda ele mora em Buenos Aires e ele passava a maior parte do tempo na biblioteca do pai, né? Então a biblioteca, por exemplo, é uma é, é um é um símbolo, né, que aparece com muita frequência na obra dele, né? E bom, como eu falei, o espanhol é a língua materna, né? E ele vai, então, ter conhecimento dessas duas tradições literárias, dessas duas culturas, né? Bom, ele vai dizer, nesse ensaio autobiográfico, que ele chegou a traduzir aos 10 anos um texto do Oscar Wilde, né? Mas o primeiro livro dele, propriamente, é de 1923, chamado Fervor de Buenos Aires, e é um livro de poemas, né? Esse livro ele vai ser influenciado por uma das vanguardas europeias, que é o ultraísmo espanhol, né? Isso porque o Borges vai morar na Europa e vai trazer essas ideias das vanguardas para a Argentina na década de 20, né? Então ele mora na Espanha. Ele também chega a aprender várias outras línguas, né? Nessa época em que ele mora na Europa, né? Então, uma das coisas que a professora diz lá no programa é que ele absorve esses valores, né, do ultraísmo, né, desse movimento de vanguarda, só que o período dele de militância, né, é muito breve, né, e mas a influência desse movimento pode ser observada na obra toda dele, né, e também a obra dele estabelece um diálogo com a tradição literária argentina, né, então é uma obra que está também entre duas tradições culturais, né, ou duas correntes, né, tendências da cultura, da literatura, né. Então, como eu falei para vocês, a família dele viaja para a Europa porque o pai tem que fazer um tratamento para cegueira. Eles vão ficar 5 anos lá, né, e o Borges vai aprender especialmente francês e alemão. Daí, em 22, ele volta para a Argentina e se associa a outros escritores argentinos com uma ideia de missão, né, de renovar a literatura do país, assim como acontece assim como acontece na literatura brasileira também, né? Coincidentemente, o ano em que o Borges volta para a Argentina, exatamente o ano em que acontece a Semana de Arte Moderna, né, no Brasil, e a proposta é mais ou menos parecida, né. Então ele vai participar de várias revistas de vanguarda,
sendo essas aqui Prisma, Martim Fierro, Proa, mas a poesia dele não vai assumir formas vanguardistas radicais. Então, são bem bonitas as poesias dele, sabe? Tem um livro que eu li, que eu gostei muito, que chama O Elogio da Sombra. É um livro de poemas, né? E, assim, de fato, não é uma poesia, assim, que tem a forma muito radical, né? De qualquer maneira, é uma poesia moderna, né? Então, outra coisa que é dita lá pela professora é que a obra do Borges vai voltar a atenção para uma região da cidade de Buenos Aires, mas para a periferia e não para o centro, onde é mais moderno, né? Mas ele vai olhar para a região onde a cidade se confunde com o Pampa, né? Então, tem uma espécie de nostalgia, porque ele olha para aquilo que está se perdendo com o avanço da modernidade. Então, isso também lhe permite estabelecer um diálogo com a tradição literária argentina do século XIX, que é uma questão interessante, porque também no modernismo brasileiro, né, tem uma preocupação de como combinar a identidade nacional com as tendências de vanguarda, né? Bom, na poesia já há temas que permeiam toda a literatura de Borges, como a questão do tempo, do infinito, dos arquétipos, certas figuras como dos labirintos, tigres, apagamento das fronteiras entre sonho e vigília, são temas, né, que aparecem com frequência na poesia dele e que também retornam nos contos, né? Então ele passa para a narrativa em 1935 com História Universal da Infâmia, que é um livro de biografias imaginárias que ele inventa a partir da leitura de outros livros. Então, tem um crítico que vai estudar a obra do Borges e vai chamar de uma poética da leitura, né? Então, é como se toda a obra do Borges se construísse a partir da leitura de outros livros, né? Então, a leitura produz sentido, a leitura produz escritura. O que se escreve também um diálogo com aquilo que se lê, né? Professor, Oi, fala. por exemplo, ele lia uma obra e a partir daquela obra ele produzia outra obra. É isso? Sim, por exemplo, Freds, você citou na semana passada aquele conto Pierre Menard, o autor do Quixote. Não citou? Não fui eu, não. Ah, não foi você? Alguém mencionou esse conto. Pierre Menard, o autor do Quixote, né? Que conta a história de um escritor francês do século XX que quer escrever a obra Dom Quixote, do Cervantes. Mas não é que ele quer reescrever, ele quer escrever uma nova versão. Ele quer escrever a obra Dom Quixote exatamente como ela foi escrita pelo Cervantes, né? Então, qual é a ideia que está por trás desse conto? Que tem algo de fantástico, né? Tem algo de absurdo, mas a ideia é que o Dom Quixote escrito no século XX já não é o mesmo Dom Quixote do original, né? Certo? Então, significa que o sentido da obra depende do tempo em que ela está inserida, certo? Mas, então, esse é um exemplo de uma narrativa que ele escreve a partir de uma leitura que ele tem, né? Certo?
Tudo bem, Fred? Sim, tranquilo. Aham. Então, os contos que a gente leu também dialogam com outros textos que podem ter existido ou não, né? Que também é um outro jogo que ele faz, o Borges, né? Bom, mas então, voltando aqui, né? Então, esse livro, Ficções, é um livro-chave para a obra de Borges e para toda a literatura da segunda metade do século XX, e também para a filosofia, né? Então, a professora desse programa, ela vai falar assim, as narrativas do Borges levam o pensamento para os seus limites, né? Até os seus limites. Isso chama a atenção de vários filósofos, né? Os filósofos franceses, especialmente, né? O Foucault, Deleuze, Blanchot, esses caras aí. Bom, mas daí ela chama atenção para o seguinte: a partir do próprio título, né? A gente já percebe uma coisa, que a obra se apresenta como algo que é invenção, né? Ou seja, ficção, né? Então, é algo que não se apresenta como o relato de algo que de fato aconteceu, né? Então, é como se criasse uma verdade interna. A ficção não é mentira, não é uma mentira, mas ela não propõe uma verdade que possa ser comprovada fora do texto, né? Então, quando a gente lê um texto como ficção, a gente não se pergunta isso aconteceu mesmo ou não, né? Não é uma pergunta válida, né? Propõe uma verdade que só funciona dentro da lógica do texto, como se fosse uma realidade própria, né? A realidade da ficção. A literatura não é reprodução fiel do mundo, mas proporciona o prazer da forma estética. Então, porque o ficção também dá a entender de algo que é produzido, né? Algo que é fabricado, né? Então, a forma é que tem significado e não o conteúdo, que é uma ideia bastante importante para a literatura moderna, né? A forma, no sentido assim, de a maneira como ele relata é que importa também, né? E não só a história propriamente dita, aquilo que está sendo relatado, né? Então, o livro, outra coisa é que ele é dividido em duas partes, sendo a primeira o Jardim dos Caminhos que se bifurcam, e a segunda parte chamada Artifícios, também, mais uma vez, né, destaca a ideia de que existe um trabalho artístico, né, e que não é uma reprodução ou um reflexo da realidade, né. Então, tem dois prólogos também, essa obra, e nos dois prólogos ele fala sobre a forma também, ou seja, os gêneros literários com os quais os contos se relacionam. Então, policial, fantástico, metáfora da insônia, etc. Ele fala sobre cada um dos contos, classificando esses contos nesses gêneros, né? O que é uma coisa bastante curiosa, porque na verdade esses contos eles extrapolam muito essa classificação, né? Então o livro é de 1944, mas muitos dos relatos foram publicados antes na revista Sur, né? E daí ele compilou, né? E publicou essa obra em 1944, né? Mas daí, então, eu escolhi dois contos. Um deles é o Jardim de Caminhos que se bifurcam, que está nesse livro Ficções, e o outro é o Aleph, que está num livro chamado O Aleph, né? Então, antes de... Professor, Fala.
quando você fala essa questão da forma, Aham. é a maneira que o escritor escolhe as palavras ali, vai organizando e tal. Fiquei um pouco perdido, assim. Sim, Tipo, a forma que ele vai condensando, tal, escolhendo as palavras, tipo, sei lá, isso. mais ou menos assim. É isso. É assim, de que maneira a história é contada e não qual é a história, certo? Né? O que diz esse, não é assim, o que diz esse texto, mas de que maneira esse texto diz isso, né? Entendeu? Tranquilo. Beleza. Aham, tá, tá. Então, ó, antes de eu começar a falar sobre o conto, O Jardim de Caminhos que se Bifurcam, eu quero ouvir um pouco vocês, e daí eu vou, depois, se for o caso, eu volto ali no esqueminha que eu fiz. Mas o que que vocês acharam? O professor, tipo assim, eu achei um pouco complicada a leitura, mas pareceu tipo um romance policial, né? Alguém perseguindo o outro e tal. Quando chegou ali na questão dos caminhos ali, eu me perdi um pouco ali, não consegui entender muito bem. Quando, entendeu? A questão dos livros envolvidos ali, eu fiquei um pouco perdido. Mas pareceu um romance policial, assim, sei lá. Tá, beleza, Fred. Fala, Fala, Emerson. professor, tudo bom? Foi a segunda vez que eu li esse texto, Tudo né? bem? E eu acho muito interessante ele, o labirinto que envia, né, o leitor, que a gente vai acompanhando. E quando a gente vai chegando assim para o final, parece algo muito metaficcional, né? Porque na minha concepção, parece que o personagem que estava lá fora é o personagem de dentro, né? Eles se misturam. Então é um texto muito interessante nesse sentido, assim. Aham, é verdade. Ele cria um labirinto, o próprio texto é um labirinto, né? Fala, Nesca. Eu acho o Borges muito fractal, né? Ele vai te envolvendo de uma forma que você não consegue se desvencilhar, mas você também não para de ir e ele vai te tomando e vai multiplicando o seu pensamento em inúmeras partes, assim, né? Na parte do labirinto, a sensação mesmo é de você estar preso num labirinto sem conseguir sair, aí você fica procurando qual é a esquerda, porque os menininhos dão a dica, né, de que a saída é pela esquerda, você acha o final do labirinto pela esquerda, se você optar pela esquerda, que é, né? E aí você vai procurando, e aí você não sabe se você está na realidade, se você está na ficção, igual o Emerson falou, né? Até nem lembro assim, o que exatamente quais foram as palavras que ele usou, mas que vai te envolvendo, assim, vai te, te prendendo no mistério, né? Por exemplo, o fantástico, ele tem como característica um pouco do medo, né? Só que eu não sinto medo no Borges, eu sinto tontura, eu sinto zonzeira, eu sinto uma coisa mais física mesmo, né? Tem momentos que me deixam mais excitadas, tem momentos que me deixam mais em alerta, sabe? E as sensações físicas que isso me provoca nele é muito legal, nesse sentido de serem muitas vezes ele utiliza algumas metáforas, mas ao mesmo tempo parece que é um fluxo de consciência que não para e mistura as palavras, aí você olha para um lado, você olha para o outro, é tudo ao mesmo tempo, sabe? Enfim, é isso. Aham. Fala, Adriana. Adriana, você está falando, não dá para te ouvir.
Agora o seu microfone está fechado. Estava aberto antes, só que não dava para te ouvir. Tá, pode escrever. Sim, você estava falando. Tem algumas teorias que separam o terror e o horror no fantástico, e em leituras sobre as sensações psicológicas e físicas. Aham. Era isso que você ia comentar ou mais alguma coisa? Ah, se não me foge a memória, o horror é mais físico e o terror é mais psicológico. Na verdade, a diferença básica entre uma coisa e outra, o horror e terror, é que um tem o sobrenatural e o outro não, né? E daí, e também tem essa questão do grau, sim, do medo psicológico, da ameaça psicológica e da ameaça física, né? No caso do Borges, não tem a ameaça física. A fala da Nesca me fez recordar disso. Não sei se ajuda na interpretação ou leitura. Bom, a ideia é, assim, saber quais as impressões que vocês tiveram, né? Para eu não ir simplesmente impondo um direcionamento para a leitura, né? Mas isso aí dá, assim, já leva a uma questão que é o Borges, ele é um autor muito cerebral, né? Ele o tempo inteiro ele tá jogando com ideias, né? Mais do que tudo, né? Ele está jogando com ideias, né? Com o Davi Arrigucci, no prefácio que ele faz para o livro Ficções, né? A edição que eu tenho é uma edição da editora Globo, né? Fala assim, que para determinados teóricos, a arte, ela se opõe à reflexão intelectual, né? Então, a arte vai trabalhar mais com as intuições, por exemplo, ou os sentimentos, né? Enquanto que a filosofia vai trabalhar mais com as ideias, as reflexões, né? Só que o Borges prova que não necessariamente, né? Ele cria um tipo de narrativa ficcional, né? Que vai tratar de reflexões é, racionais, intelectuais, né? Especulações filosóficas, né? Mas, bom, quem mais quer falar alguma coisa sobre a impressão de leitura que teve? Emerson, você está com a mão levantada porque você quer falar mais alguma coisa ou porque você não abaixou? Foi porque eu não abaixei. Tá. E agora? Levantou de novo. Beleza. Fala, Gabriel. Então, professor, infelizmente eu não consegui ler o Alice, mas esse Contos, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, né? Eu achei, assim, muito, como a Nesca falou, até excitante, né? Porque tinha momentos, assim, que parecia que eu tava naquele labirinto, sabe? E outros momentos que eu não entendia nada, porque eu falei, caraca, principalmente aquela parte que ele mexe no bolso, né? Ele tira um relógio, ele tira moeda, ele tira um revólver, uma carta, uma caderneta. Eu falei, cara, o que que é isso daqui? O que que tá acontecendo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu me lembro que isso se trata de uma fantasia, né? E muitas vezes nós não vamos entender as coisas, né? E aí eu comecei a refletir também na questão de que
como que ele que estava fugindo, né, do Richard, confiaria em dois meninos, né, em uma plataforma de metrô, e aí no final ele daria, descobrindo algo do seu próprio antepassado, essas coisas. Então foi algo muito muito real para mim, que trouxe de certa forma uma ansiedade, né, uma preocupação no decorrer da obra, mas eu achei, tem até uma parte aqui que ele fala do Sui Pen, né? Que ele opta por diversos futuros, né? E eu achei isso fantástico, assim, essas diversas possibilidades que o próprio narrador aqui está falando, mas eu vi isso também um pouco na obra do Borges, né? Esses diversos fragmentos inseridos, né? Fluxo de consciência, diversos objetos, diversas situações, né? Então eu achei isso muito, muito bom. Gostei bastante. Aham, eu acho que esse é o tema central do conto, né? Ah, Professor, não por acaso, o professor, título é O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, né? Fala, Freds. como eu não entendi muito dessas coisas que o pessoal falou, eu fiquei observando a questão da forma, da estética. Aí o cara escreve de forma assim impressionante, né? Maneira de você dizer muito com poucas palavras. Eu acho que eu estava estudando um mini conto, né? E eu acho que a partir do Borges aí que a questão vem evoluindo para chegar no mini conto. Essa questão da estética que eu observei mais. Não consegui entender tudo isso aí que o pessoal fala, realmente eu não consegui mesmo entender. Mas vou observar agora e prestar atenção, né? Ele cria uma dificuldade de leitura mesmo. E essa dificuldade é proposital, né? Faz parte do jogo, né? E a gente tem que enfrentar essa dificuldade, né? Assim, eu li esse conto mais de uma vez, né? Acho que a última vez que eu tinha lido já faz alguns anos, uns bons anos, né? E cada vez a gente percebe coisas diferentes, né? Como são os, os grandes textos literários, né? E eu escolhi esse e o Aleph por causa da sensação que tinha me causado, né? Que embora eu não lembrasse da história com detalhes, eu lembrava da sensação, né? A Nesca levantou a mão. Gabriel, você pode abaixar a sua? Fala, Nesca. Então, professor, essa na sensação da eternidade, dos caminhos que se bifurcam, né? Que o livro, como que ele ia criar a eternidade, né, numa única obra. Ele ia fazer a última página, a primeira página, que daí você ia ter que ficar relendo, 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 e toda vez que você lesse, você observaria coisas diferentes. E cada vez que você lesse, você iria perceber que os caminhos se bifurcam, por quê? Porque cada vez que você lê, você opta por um caminho, né? E ele te dá essa oportunidade de optar por um caminho. Tanto que eu li duas vezes, senti de não ter dado tempo de ler mais, e tipo, você vai mesmo, cada vez que você lê, você opta por um caminho e percebe que aquele caminho de fato existe. O que leva a física àquela coisa do multiverso, né? Ele trabalha muito com isso, com a coexistência múltipla, né? E ao mesmo tempo, né? Do que ele fala. E o fato também dele falar que ele vai falar de tudo, menos se tem um tema central na obra. Todas as palavras vão aparecer, menos a palavra que é o tema, né? A única palavra que é proibida é nesse, né, professor? Ou eu estou confundindo já? Não, é nesse mesmo. A Sim, única é esse palavra aí. que é o tempo, né? A única palavra que é Isso, é proibida isso. é o tema, né? Aquela que define o tema. E daí você vai procurar mesmo, tipo, é isso, né? Eu não consegui entender. Eu acho que eu vou ter que ler umas 10 vezes. Borges é isso.
Não, você Eu já perdi, entendeu, já sim. perdi, já perdi, já Não, perdi, professor, desculpa. não, você entendeu, é isso mesmo. Mas isso é o livro que o antepassado dele escreveu, né? O livro que o antepassado dele escreveu não menciona a palavra tempo. Por quê? Porque esse é o tema central da obra do livro que o antepassado dele escreveu, né? Ah, alguém queria falar? Alguém mais quer falar? Bom, Bom, posso fazer só uma pergunta, ah, professor? fala. Agora, a gente pode falar do Claro, Aleph também? claro. Eu achei que estava restrito só ao primeiro texto. O Aleph foi Não, não, Tá bom. começando pelo Jardim dos Caminhos que se bifurcam. Mas se você quiser falar do outro, pode. Não, então vamos esperar um momento. Não, então, a primeira coisa, né, que o Fred falou sobre a dificuldade do conto, eu acho que o conto, ele já começa apresentando várias dificuldades e propositalmente, né? Ele começa falando assim, ele começa falando de uma batalha, né? De um ataque dos dos britânicos contra os alemães, e esse ataque teria sido adiado por 5 dias, né? E ele fala disso a partir de um livro chamado História da Guerra Europeia. E ele cita o autor que chamaria Liddell Hart, né? Daí depois ele fala assim, bom, o ataque, né, esse suposto ataque foi adiado de tal dia para tal dia, né? Daí na sequência ele já começa a dizer assim, que tem um depoimento desse Yu Tsun que esclareceria o caso, ou seja, o porquê do ataque ter sido adiado por 5 dias, né? Então ele apresenta uma porção de referências, né? E essas referências ah, provavelmente não são do conhecimento da maioria dos leitores, né? E a gente não sabe quais delas são verdadeiras e quais são falsas, porque ele costuma fazer isso, o Borges, né? Então, então tem um narrador heterodiegético, né, que não é personagem. Esse narrador começa com 2 referências de 2 textos diferentes, né, que a gente não sabe se são verdadeiros ou não, sendo que a segunda, que é do próprio Yu Tsun, né, que é o personagem, vai do início ao final do texto, né, é a segunda referência, né. E daí, esse Yu Tsun começa a falar de vários personagens, sendo que os personagens têm nacionalidades diferentes, né? Mas eles são espiões, né? Então ele é chinês, mas ele é um espião a serviço da Alemanha. E tem um outro que também é espião a serviço da Alemanha, e tem um outro que é espião a serviço da Inglaterra. Então, é como se ele criasse identidades assim, cheio de máscaras, né? E essas máscaras confundem, trazem uma dificuldade né? Uma dificuldade logo de início, assim, né? E a gente fala, pô, mas que é isso, né? Isso é história, isso é o quê, né? Porque começa, no livro de história das guerras europeias tem um episódio de um ataque que foi adiado do dia X, ele cita exatamente a data para o dia X, né? E então a gente já fica perdido aí. Mas daí a gente entende que esse personagem principal, Yu Tsun, está fugindo de um perseguidor. E essa é esse é o principal dado do início, né? Só que ele está fugindo para onde e por quê, né? Então, esse tipo de coisa é que vai criando essa sensação de confusão na gente, né?
ele está fugindo para um determinado lugar que a gente não sabe qual é. Enquanto ele foge, ele começa a pensar na história do antepassado dele, né? Que escreveu um livro, que se retirou da vida pública, né? Para escrever um livro e construir um labirinto, não é isso? Só que esse livro que foi deixado para a posteridade, as pessoas, ninguém entendeu absolutamente nada do livro, né? E o labirinto nunca foi encontrado, né? Daí ele, para chegar nesse lugar para onde ele está indo, fugindo do perseguidor dele, né? Também entra, como a Nesca falou, né? Ele pega uma indicação ali com uns meninos que ele encontra na estação de trem, e essa explicação é também um labirinto para ele chegar nesse palácio, né? Onde está um, um sujeito chamado Stephen Albert, né? Daí esse sujeito ajuda ele a decifrar o enigma do antepassado dele, né? Quer dizer, ele escreveu um livro que ninguém entende e construiu um labirinto que ninguém nunca encontrou. Daí o antepassado ajuda ele a compreender o enigma, que é esse que a Nesca falou, né? Que é a questão dos multiversos, né? A questão dos multiversos significa que a cada instante, né, a realidade ela aponta para diferentes possibilidades de desdobramento, né? Por exemplo, quando eu estou falando, né, na minha frase eu estou escolhendo a cada instante uma determinada palavra para continuar o que eu estou dizendo, né? Só que a cada instante eu abro a possibilidade de continuar de diferentes formas, né? E a ideia do multiverso vamos supor agora que eu escolha começar a chorar, né? É uma possibilidade. Pela lógica né? O, daí existe uma realidade paralela em que isso aconteceu, né? E todas essas realidades elas existem paralelamente, que é a ideia do multiverso, né? Vocês que gostam de série devem ter séries que tratam desses temas, né? E então a literatura dele já está tratando disso, né? Quer dizer, então esse livro Fringe, a Adriana recomenda Fringe. Bom, então esse livro que o antepassado do personagem escreveu, esse do Yu Tsun, né? O antepassado dele chama Tsui Pen. É como se tentasse retratar todas as possibilidades diferentes de uma mesma história, né? Então, num determinado momento, dois personagens se encontram. O que pode acontecer? Vamos supor, um deles é o Tsui Pen e o outro é o Stephen Albert. O Stephen Albert pode matar o Yu Tsun e o outro é o Stephen Albert. O Stephen Albert pode matar o Yu Tsun. O Yu Tsun pode matar o Stephen Albert. Os dois podem se matar ou nenhum deles mata o outro. Então já existem várias possibilidades. Então esse livro do antepassado dele retrataria todas as possibilidades ao mesmo tempo, né? Por isso é completamente ilegível, né? Por quê? Porque no capítulo 1 o personagem morre, no capítulo 5 o mesmo personagem reaparece como se nada tivesse acontecido, né? Ou como se ele não tivesse morrido. Então, e isso pode ser descrito como um labirinto, né? Porque cada caminho pode se desdobrar em 2 ou 3 ou 4. E cada desdobramento pode se desdobrar em infinitos outros, e assim por diante, né?
certo? Então, ele está falando também da própria literatura dele, né? Então, nesse sentido, é uma metalinguagem, né? Certo? E daí tem um enigma relacionado com a história da perseguição, né? Mas essa história da perseguição não é a principal, né? Pelo menos pelo que eu consigo entender agora, né? Mas também faz parte, o que ele diz também, né? É que faz parte da literatura a própria leitura, né? Que é o que a gente está fazendo agora, né? Então, essa leitura, essa interpretação, ela também é criadora de sentido, né? Então, num determinado momento, ele fala assim: há um livro que fosse sendo escrito por várias gerações, né? Então, uma geração escreve uma parte e entrega para a geração seguinte, que continua, ou corrige a parte escrita. Então, que é o que acontece na literatura, se a gente for pensar, né? Então, o Shakespeare escreve uma peça, a geração seguinte interpreta, a outra interpreta de outra forma. E outra, por sua vez, cria várias versões daquela história que ele escreveu, né? Vamos supor, Romeu e Julieta, né? Ou Hamlet, né? Então, a literatura, de certa maneira, o que o Borges... Bom, isso é uma interpretação que eu estou propondo, né? O que o Borges está falando é que a literatura não é só o texto propriamente dito, mas a maneira como o texto é lido, interpretado, o que gera várias possibilidades, né? E, bom, enfim, eu estou jogando possibilidades de interpretação também, né? Certo? Eu trouxe outros elementos da história para a memória, né, do grupo aqui. E aí, que mais? Professor, Fala, fala. a questão da metalinguagem, quando tem o conto e ele cita algum livro ali dentro do conto, isso aí é uma metalinguagem? Só para saber os conceitos certinho. Sim, Freds. Metalinguagem é assim, quando você fala sobre uma determinada linguagem usando a própria linguagem, né? Então, um dicionário é metalinguístico. Por quê? Porque fala das palavras, do significado das palavras, utilizando palavras, né? Então, um livro que fala de outros livros é uma metalinguagem. Então, esse conto que está dentro de um livro, é um texto literário, menciona outros textos, certo? Sim, Freds. Beleza, tranquilo. Tá. Plínio, você quer falar alguma coisa? Sim, professor. Tá. É assim, claro, eu estou na aula de vocês aí, mas maior educação e é assim, aquele artigo que eu te enviei ontem do Tonho, né, do professor Antônio Celso, a literatura fonte fecunda para a história, gostaria que você lesse e aí passa para a turma aí, o pessoal, nossa, é brilhante, né? Brilhante aquele artigo, 30 páginas, elucidativo tanto para a literatura, quando vocês falam, né, a gente ouvindo vocês fazerem depois da leitura, fazer essas observações aí desses contos, né, desses grandes escritores aí, especialmente do período da vanguarda, como vocês estão falando aí, né, a gente pega um contexto histórico e esse artigo, né, eu li ele há uns 8 anos, 10 anos atrás, e agora eu reli devido a uma disciplina que eu estava estudando, estou finalizando, que são narrativas históricas, né, e como eu tenho falado para bastante pessoas, né, a literatura muito em breve vai ser, né, a filosofia é a mãe, vai ficar aí no seu trono para sempre, né, a filosofia e a história, mas a literatura cada vez ganha mais espaço e para se observar nas mais diversas áreas, né, e daí você lê aquilo lá, gostaria muito que você lesse, e aí quando
puder, passa para a turma, quem sabe tem algumas pessoas que possam se interessar em ler. Literatura, fonte fecunda para a história, é sensacional. Obrigado. Legal, Plínio, eu vou ler sim. É que eu não tive tempo, né? Você me mandou ontem, mas eu vou ler sim. Aliás, uma das questões uma das questões levantadas tanto pelo Davi Arrigucci quanto pelo outro professor, que eu não lembro o nome dele, mas do outro vídeo que eu coloquei ontem lá no Google Classroom, falam exatamente de uma questão relacionada entre a literatura e a história, né? No caso do Borges, que ele foi considerado por alguns críticos como alguém que vive num mundo meio paralelo, assim, né? Meio deslocado da história. Então, tanto o Davi Arrigucci quanto esse outro professor, que é da história, né? Procuram mostrar como não é bem assim, né? Que o Borges, ele está atento ao momento histórico, sim, né? E então, depois eu vou escanear o prefácio do Davi Arrigucci, mas vocês dão uma olhada lá também no outro vídeo, né? E tá, vamos dar sequência que o Gabriel Lemos quer falar. Fala, Gabriel. Professor, só voltando no aspecto de metalinguagem que o Fred comentou, só para ter um exemplo mais lúdico e fácil, o livro Como Ler Literatura, do Terry, ele poderia ser considerado dentro desse aspecto de metalinguagem? Não, não apenas ele, né? Um livro que fala de outros Sim, livros, sim. mas Você outros está também. falando Terry Eagleton? É o Terry Eagleton? Isso, ele mesmo, aham. Aham. Sim, qualquer livro que fale de outros livros é uma metalinguagem, né? Se eu pegar, é, tirar uma foto de alguém tirando uma foto, é uma metalinguagem, né? Assim, na verdade, metalinguagem não é necessariamente uma coisa muito complicada, não, né? Por exemplo, uma menina que tira uma selfie num espelho e aparece a câmera que ela está usando para tirar a fotografia, isso é metalinguagem, né? Que através da linguagem da fotografia está falando da fotografia, do ato de fotografar, né? E assim por diante, certo? Ou num determinado, Obrigado. se num determinado filme tiver um cineasta fazendo um filme, é metalinguagem, certo? Valeu, professor. Aham. Tá. Mais alguém quer falar? O Emerson, você quer falar? Ah, fala, João. Oi, professor, colegas, desculpa o atraso, tava no Cineclube aí. Professor, adorei seu cabelo, tá parecendo do meu amigo, realmente gostei. Então, eu li os contos, eu realmente adorei, prof. Eu achei eles super bons, sabe? Eu vou começar da ordem que eu li, que foi o primeiro, eu li o Aleph, né? Inclusive, fiquei na dúvida se a editora Aleph se chamava Aleph por causa disso. Mas aí eu fui ver que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, né, e tal. Assim, não sei muito o que falar do conto Aleph. Tipo, eu acho que a questão do Aleph, ele dá uma. Como que eu posso dizer? É aquele tipo de conto que você lê e fala, cara, isso realmente aconteceu. Tipo, não no sentido ficcional do fantástico, mas no sentido real, sabe? Você fala, isso aconteceu na realidade mesmo, na nossa realidade. Porque ele, ao longo da narrativa, eu senti que ele vai colocando nomes, elementos, figuras históricas, e você fica toda hora se perguntando, pesquiso ou não pesquiso? Esse cara existiu de verdade ou não existiu? E aí chega no final, ele dá aquela citação, né, que ele fala, nota de 1943, e ele fala de um comandante, acho que, não vou lembrar a nacionalidade do comandante, mas ele fala de um manuscrito de um cara que ele fala que ele encontrou o Aleph também, que o Aleph original é. Todos os outros Alephs que existiram eram um simulacro do original, que tá dentro de um pilar. E aí você fica tipo, cara, esse relato desse comandante existiu de verdade, entendeu? Eu acho que é aí que o Borges ganha nesse conto, entendeu? Que dá aquele nó na cabeça, sabe? Eu fiquei em dúvida na questão do nome Aleph, que eu acho que foi proposital do conto, sabe?
Porque, tipo, você entende que é a questão do início, que ele tá ligado em tudo, que até ele fala que é a primeira letra do alfabeto sagrado. Se não me engano, ele fala alguma coisa assim, que é do hebraico, né? Então eu acho que vem daí o nome Aleph e tal. O que mais que eu ia falar do Aleph? Ele fala também das questões do Merlin e outras coisas, né? Eu ia falar de alguma questão da narrativa, mas me esqueci agora. Ele me lembrou um pouco, professor, aquele conto. Eu não lembro o nome dele, mas é um conto que parece que tem uma coisa com ritual. Ah, como é que era mesmo o nome? Era que até o cara é convidado para um jantar e aí acontecem umas coisas muito loucas no conto. Acho que o pai dele também mexia com ritual. Eu não vou lembrar o nome do conto, mas quando eu lembrar eu falo. E o outro conto que é o Jardim dos Caminhos que se bifurcam. Se não me engano é esse o nome. Achei fenomenal também. Não sei qual dos dois eu gostei mais, mas os dois eu gostei muito. O Jardins, eu também achei a mesma coisa, que ele constrói toda a questão. Vou chamar de narrativa exterior e interior, tá? Narrativa exterior, no caso, eu vou colocar como aquele fato exterior dele ser um agente espião, tá? Na questão da Primeira Guerra ali e tal. E a narrativa interior eu vou chamar aquela que ele entra na casa do Albert, tem toda aquela explicação do labirinto, né? Eu achei. Opa, peraí, tô ficando ligado. Eu achei fenomenal os jardins, né? Porque você não espera aquele final, cara. Eu fiquei com dó do Albert. Eu fiquei, tipo, cara, pra que você fez isso, mano? O cara mesmo, o próprio Albert fala que não precisava acontecer daquele jeito, sabe? É igual o senhor tava falando da metalinguagem. Nos Jardins, o tempo inteiro, ele fala de maneira indireta do próprio conto, entendeu? Porque no início ele dá aquela introdução, né? Introduz a gente na história, no que tá acontecendo e por que ele tá indo até lá. Não um porquê direto, né? Mas ele só fala que eu preciso, tipo, eu preciso fugir. E aí, chegando lá, é muito curioso porque a partir do momento que ele começa a virar nos trilhos, parece que ele entra nessa metalinguagem, entendeu? A partir daquele momento, parece que ele entra nos labirintos. E aí, conversando com o cara, o próprio cara diz que eles poderiam ser inimigos ou amigos, entendeu? E até ele dá um spoiler no final, que ele fala sobre aquele exército, eu não vou lembrar o exército ao certo, mas ele fala do exército que ganhou a batalha por ser muito cruel, por não ligar para as vidas, entendeu? Enquanto em outro tempo, segundo a história, o exército ganha, mas sem, tipo, a crueldade. Ele ganha com o segmento de uma festa, entendeu? Então ali você pode ler de uma maneira que o. Como é que era mesmo o nome do cara? Yun Tzu, né? Se não me engano. Que o protagonista ele pode matar o cara, tipo, ele matou o cara, você pode ler dessa maneira. Mas você também pode ler de outra maneira. Você pode interpretar que se fosse diferente, se ele não matasse ele, ele poderia transmitir a mensagem do mesmo jeito, entendeu? Porque ele fala a mesma coisa, tipo, os caras, numa realidade, agiram com crueldade, e na outra agiram com festividade, entendeu? E ganharam a guerra, assim. E aí deixa esse aberto, sabe? Que o próprio livro do avô dele fala, sabe? Que é os labirintos, que são os caminhos que se cruzam. E aí tem até um pós-fácil do Philip K. Dick, no livro O Homem do Castelo Alto. Fala da mesma coisa de realidade e tal, que ele também vai buscar a realidade. Ele fala que o escritor. Como é que é mesmo? O escritor ou romancista é um manipulador da realidade. Que quando ele manipula bem, ele consegue criar uma boa história, entendeu? Ou fazer o público se entreter. Eu tô parafraseando, ele não falou exatamente isso, tá? Mas acho que basicamente é isso. E eu confesso, prof, eu fui procurar o avô dele, se existia de verdade, se o livro existia. Fiquei curioso para ler, fiquei instigado pela história que a própria história apresenta, entendeu? E, inclusive, eu achei genial, assim, se existisse um livro assim, sabe, sem fim, que os capítulos fossem confusos e tal. Tudo bem que já tem o Som e a Fúria, que eu acho quase impossível de se ler. Mas não é igual Labirintos, né? E aí tem a questão do tempo também e tal. Antes de terminar o encontro, eu vou pegar a citação ali certinho e eu boto no chat. Mas basicamente é isso, bro. Se lembrar de algo mais, eu falo. Tá, legal, João.
Então, o Som e a Fúria é bem diferente, né? Porque o Som e a Fúria não é um jogo intelectual, né? Mas é a narrativa a partir da consciência do personagem, né? Sendo que o primeiro personagem, ele é um deficiente mental, né? Então é como se fosse como seria o livro narrado através do fluxo de consciência de um deficiente mental, né? Então a primeira parte já te destrói, né? A primeira parte já ela já quer te vencer por nocaute, né? Então é outra história, né? Mas a ideia do. Pois é, para ler o Faulkner, especialmente esse livro, na verdade a gente lê e depois a gente tem que buscar apoio, né, em outras referências para entender, né? Mesma coisa de James Joyce, né? Mas, enfim, não vamos fugir muito do assunto. Acho que a gente pode começar a falar do Aleph, né? O João já começou, né? O Emerson queria, mas falou, vou me resguardar, né? Então, acho que eu posso passar a palavra para o Emerson, né? Ah, Já até levei a mão, né? Professor, o Aleph foi meu primeiro contato com ele, né? Eu achei muito interessante, porque, assim, primeiro que o próprio personagem, né, é o Borges. Ele que quem vivencia, ele que, né, é apaixonado pela Beatriz, é ele que se insere, né, nessa aventura, digamos assim. E, e é interessante pensar nos sentimentos, né, que acontece. Eu fiquei pensando, o que que ele sentia pela Beatriz, o que que ele sentia depois pelo Carlos, né? E o que que o Carlos também sentia pelo Borges. Porque no começo da leitura, assim, a gente vai caminhando, né? E até assim, eu gosto de pensar que é uma coisa meio machadiana. A figura da Beatriz, né? Aquela morta-viva que tá o texto todo aparecendo, né? Não tem uma página que ela não se manifeste. E me dá a impressão que o Borges se interessa, assim, pelo menino justamente por conta dela, né? Ele teve um amor desprezado, aparece alguns fragmentos que aparece isso, que ele teve um amor desprezado e mais ou menos ele ficou com uma dívida, né, com esse primo irmão, que no caso é o Carlos. E eu também tava achando que o Carlos era maluco, assim, né? Eu não tinha lido o livro ainda, eu tava pensando até que ia ter uma grande reviravolta, que nem no Gato Preto, um assassinato, alguma coisa assim, né? Mas no final, não, ele acha o Aleph. E eu fiquei pensando, que raios é esse Aleph, né? O que que é isso? Uma coisa totalmente assim imaterial, né? Que a gente tenta materializar, mas mesmo todas as materializações que eu tentei fazer na minha cabeça, nenhuma deu conta de captar aquilo. E daí, né, o personagem também vai passando, né? Ele vai passando e levando a gente primeiro desse desconhecimento, né? Dessa desconfiança do Carlos, achar que ele é louco, que ele tá viajando. Também aparece, sei lá, não sei se eu tô errado, mas aparece meio que um ciúmes, não sei, né? Quando ele vai analisar as escritas o poema gigante que o Carlos está escrevendo e que, né, é totalmente criticável, assim. E também o cara, ele escreve, ele analisa, ele critica, né? Todo ele mesmo com o trabalho dele. Mas depois, lá no final, a gente vai ver o porquê, né? Porque ele teve acesso até toda a realidade do mundo, né? A todo tempo, a um ponto que dava para ver tudo. E eu achei isso, sei lá, muito instigante e interessante. Foi muito legal essa leitura. Quero ler de novo, para ver qual que é a segunda impressão que eu tenho. legal, Emerson. Bom, então, vocês estão falando um monte de coisa que daria para eu ir, assim, comentando, mas é difícil eu lembrar de tudo que vocês falaram, né? Mas os principais aspectos vocês estão levantando, né, do conto, né? Assim como o primeiro era uma espécie de conto policial, né? E mais o, a dimensão policial, na verdade, acaba sendo diminuída pela grandeza da questão que ele está propondo, né? A mesma coisa nesse conto Aleph, é uma espécie de história de amor, mas bastante ambígua, né? E,
e de ironia, né? Essa relação dele com o Carlos se chama Carlos Argentino, né? O cara se chama Carlos Argentino, né? Não é algo por acaso, né? É como se alguém, um escritor brasileiro, desse o nome de, sei lá, José Brasil, né, para o personagem dele, né? Chama Carlos Argentino Daneri, né? Então, mais uma vez, tem a questão da metalinguagem, né? E esse Aleph também é uma tentativa de abarcar toda a realidade, né? Assim como o poema do Carlos Daneri, né? E é engraçado que o próprio Borges, ele se constrói como um personagem que a gente pode entender que eu não sei se foi isso que você quis dizer, Emerson, mas que ele próprio, Borges, tem ciúmes do Carlos Daneri e talvez até ele não queira admitir que o Carlos Daneri é mais talentoso do que ele, assim, mas o que é uma coisa engraçada do Borges se construir como um personagem meio mesquinho, né, assim, ou possivelmente mesquinho, né? Acho que é aí que está toda a ironia dele, né? Mas o João quer falar de novo, né? E a Alcineia depois quer falar também. Então vai lá, João. É bem rápido, prof. Comentando a fala aí que o Emerson falou e me despertou a lembrança, entendeu? Que é do seguinte, eu acho, ao meu ver, como leitor, o Borges, tipo, escreveu e jogou um plot twist ali que eu li, assim, fiquei, cara, como assim? Que é a questão de, possivelmente, a Beatriz, ex-esposa dele, né, a finada Beatriz, ter traído ele com o primo irmão dela, entendeu? Porque quando ele tá Não, João, João, mas ele não é, a Beatriz não era a esposa do Borges que no isso? conto. Eu entendi errado? Eu achei que ela era a esposa. Não, então, o que causa ainda mais ambiguidade. A Beatriz era casada com outra pessoa, mas a morte da. Bom, Uhum. pelo menos foi assim que eu entendi, né? Ó. Tipo, Beatriz Viterbo morreu, papapá, e não era o Borges não era viúvo da, ó, Beatriz no dia de seu casamento com Roberto Alessandri, né? Ele está descrevendo os retratos que tem na casa, uhum. entendeu? Então dá a entender que o Borges tinha algum sentimento pela Beatriz, né? Gostava dela e que ela faleceu e que com o falecimento dela ele viu uma justificativa para começar a visitar a casa, né? Daí esse Carlos Agostino começa a mostrar o próprio poema para o Borges, que é um poema que tem como proposta abarcar toda a realidade, né? Absolutamente toda a realidade. Daí, como o Emerson falou, vai dando a entender que esse Carlos é um doido, né? Ao mesmo tempo, o Borges fica criticando o poema que o Carlos apresenta para ele, né? E criticando no sentido pejorativo mesmo, né? Falando, ó, como esse cara é um retardado, né? A ideia que a gente tem do Carlos da Nera é de que ele é um imbecil, né? E que é um saco para o Borges ficar ouvindo o cara falar sobre os poemas dele. Só que no final, naquele pós-scriptum lá, a gente fala, caramba, o Carlos Daneri recebeu o prêmio, né? E o Borges não recebeu. Então, dá a entender que assim, o Borges escreveu falando mal do cara por ciúmes, né? Nesse sentido. Eu, Mas enfim. eu pelo menos interpretei que ela era esposa dele, mas aí minha teoria cai por terra. Mas mesmo assim, eu acho que um dos ciúmes, além desse de escrita, eu acho que se dá por ele gostar, tipo, dela, além de ser amizade, na questão de quando ele tá no Aleph, ele até fala que ele vê umas cartas de amor que ela trocou com o primo irmão dela, que é o Carlos, né? E aí eu senti que quando ele sai do Aleph, ele fica meio tipo. Sabe quando você leva aquele baque assim que você fala, pô, a menina que eu tô gostando tá ficando com outro?
Então, eu acho que ele levou esse baque, saca? E aí ele fala, não, tipo, desencana da casa, deixa demolir, sabe? E aí ele fica nessa, saca? Eu acho que vai por esse caminho os filmes dele também, sabe? De filmes amorosos. Sim, tudo isso fica sugerido, né? Uhum. Mas é só sugerido, e aí que tá a graça da coisa. Sim, A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas uma coisa é certa, ela casou com outro cara, né? Uhum. Porque ele teve que a morte dela serviu de justificativa para ele começar a visitar a casa, né? Mas assim, o que aconteceu antes, qual era a relação dele antes, não é dito, né? E propositalmente não é dito, né? Quer dizer, não é dito para a gente ficar pensando mesmo, né? Mas, bom, Alcineia. Oi, oi do grupo. Primeiro, muito legal estar aqui, professor. Não conheço muito do Borges, mas aí o senhor falou um termo que eu achei muito interessante, que ele é um autor cerebral que ele joga com ideias, né? E lendo o Aleph, eu fiquei imaginando o tanto de conhecimento das teorias físicas, né, que seriam necessários para ele descrever em palavras aquela sensação de viagem no tempo e no espaço, para o presente e para o passado, né? Aquilo é algo impressionante, né? Então, quando o senhor usou esse termo, ele é um autor cerebral, eu imagino como que seria o trabalho mental, né, de se escrever essa narrativa. Fiquei muito impressionada com aquele trecho em específico, né? Do Aleph em si, né? Tem muitas coisas interessantes, me parece até um ensaio sobre a inveja, né? Tudo leva para um caminho, e no final a gente fica, né? Esse jogo que o senhor comentou aí também, esse jogo de ideias, né? Ele direciona a nossa leitura, acho que propositalmente, para a gente crer que o argentino, ele seria um autor medíocre, né, que fala da própria obra com muito orgulho, né, tem toda essa questão da metalinguagem muito forte no texto, e aí lá no final tem toda uma mudança, né, nessa narrativa, né, achei muito interessante. Não sabia que era a temática do Borges, que ele tinha como temas centrais essa questão do tempo, do infinito, do labirinto, mas está tudo aí nos dois contos que o senhor selecionou, né? Acho que até que o ponto de contato desses dois contos seja a temática do infinito, né? Da questão do tempo, da bifurcação, né? Coisas assim que, para a gente que não é dessa área, eu creio que há um estudo muito forte para fazer uma narrativa dessa forma. Eu até comentei com uma colega que aquele filme Lucy tem uma expansão da mente da atriz principal, não sei se os colegas assistiram, que ela viaja, né, para o presente, para o passado, vê o interior de um corpo externo, e é algo que ele fez no texto, em uma página. Parece que ele compilou, a gente tem a sensação dos nossos olhos se aproximando, se afastando e viajando por aqueles lugares. Foi essa a sensação que eu tive, que a Nesca até falou aí de uma zonzeira, de uma tontura, é nesse momento que eu acho que a gente fica zonzo, porque a gente vai e volta, a gente vai para todos os cantos da Terra, para dentro da própria corrente sanguínea, parece que a gente está viajando pelo olhar. E é uma pergunta, na verdade, tudo isso é para fazer uma pergunta. Eu queria saber se essa questão do fantástico, desse estranhamento que é citado, é nesse momento, porque antes me parece, apesar da questão da Beatriz, que eu achei até que os contos, eles começam muito, muito parecidos, né? Eles estão num lugar, ninguém sabe por quê, não tem uma explicação muito lógica, que também não vai fazer muita diferença para a narrativa em si, né, no final. E aí, a pergunta, essa questão do realismo, do fantástico, é nesse momento?
principalmente no conto do Aleph, é nesse momento que ele se materializa no texto, ou não é? Não sei. Boa pergunta, Alcineia. Então, uma das teorias a respeito do fantástico, né, é a do Davi Roas, né? E a teoria do Davi Roas diz assim que o texto fantástico vai propor alguma coisa dentro da realidade da narrativa, né, que vai fazer com que o personagem questione a sua concepção de realidade. E isso vai fazer com que o próprio leitor, por se identificar com aquela concepção da história, né, aquela concepção da realidade da história, também comece a se questionar sobre a sua própria realidade. Então, quando o Borges se coloca como personagem, quando ele cita dados da realidade que a gente reconhece, de datas, de Buenos Aires, de outros nomes, de pessoas, tudo muito verossímil, a gente vai se identificando com esse nível de realidade, né? E daí, quando ele coloca num nível de realidade que é semelhante ao nosso, um fenômeno que desestabiliza esse nível de realidade dele, que no caso é o Aleph, né? Então a gente também sente a nossa concepção de realidade desestabilizada, né? Então a gente tem essa sensação. Então é isso mesmo. No conto Aleph, claramente esse é o momento que gera o efeito fantástico, né? E no conto O Jardim dos Caminhos que se bifurcam, eu acho que é toda aquela especulação a respeito da possibilidade de existirem realidades paralelas em que o desdobramento das situações vai sendo um pouco diferente daquele que a gente vive, né? É isso mesmo. Isso que gera esse sentimento. Assim, para mim, o sentimento que gera é como se fosse, assim, uma espécie de vertigem, né? Vertigem é aquela sensação que a gente tem quando a gente está diante de um abismo, né? E, por exemplo, eu lembro claramente de que no ano passado eu propus o Tlon Ukibari Orbius Tertius, né, para a gente ler, né, que é o primeiro conto do Borges desse livro Ficções. Eu lembro claramente que depois que eu li, depois que eu reli para o encontro, eu fiquei assim com essa sensação muito forte de vertigem, assim, nossa, que doideira, né? É uma doideira, né? A possibilidade de tudo estar abarcado num único ponto, né? E a maneira como ele vai descrevendo isso vai colocando a gente diante dessa percepção que causa uma sensação de desestabilização mesmo da realidade, né? É esse o fantástico, sim, nele. Obrigada, prof. Uhum. Aliás, é bem observado, Alcineia, porque daí ajuda a todos, né, a entenderem essa questão, né. A Nesca levantou a mão antes do João, né? Não, eu só queria falar que essa viagem, né, que ele teve, que ele tomou aquele conhaque que não é conhaque, e, né, me lembrou muito. É o Castanheda, né, professor, que é o que toma peiote lá no México, é? O Saudade, Castanheda, João. não, o Castanheda, ele não toma só peiote, ele, Não, o Castanheda toma tudo que parece e não, viaja para tudo quanto é canto. é, E ele faz viagem astral também, né, professor? sim, mas ele faz tudo isso sob orientação de um indígena, o Dom Juan, né? Que é um mestre, né? Indígena. Uhum. Então não é assim por pura diversão, né? Não, 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 não é, não, Ele está não. fazendo uma pesquisa antropológica, né? E daí ele tem essas viagens todas, mas é Mas bem ele fez mesmo? o quê? O Castanheda fez mesmo? Sim, sim. Ai, tá. Achei que era tudo literatura, professor. Obrigada. Não, ele tem vários livros, o Castaneda. Tem vários. É. Ele fez uma pesquisa mesmo, ele experimentou tudo isso, mas
mas não como pura diversão e na dose que ele achou que era legal. Não, É, mas mas assim, e o fato, assim, que mesmo ele só se dá conta de que poderia estar sendo envenenado, né? Depois que ele já tinha tomado e já estava deitado e o cara já tinha fechado a porta. E aí ele falou, putz, esse cara vai me matar e me soterrar aqui. Daí ele já vai pro Aleph, né? E aham. cai naquela, né, do princípio de tudo, igual falaram, né? A primeira letra do alfabeto. Dizem que quando Deus fez o mundo, ele começou pela palavra, né? Faça-se a luz. Tuf, e a luz se fez, né? Ai, professor, eu perdi, porque é muita coisa, desculpa. Não, mas tudo isso que você está falando ajuda a gente a ir lembrando de outras coisas também, outros aspectos importantes e interessantes do conto, né? Agora que você falou, né, que eu lembrei que pode até ter alguma semelhança com o conto do Poe, né, o Barril de Amontilhado, não sei se alguém leu, mas assim, a ideia de que ele pode ser fechado ali no porão, né, é uma coisa que pode remeter ao Poe, né. E agora, outra questão importante é justamente essa, a letra do alfabeto, né, o Aleph. Isso por quê? Porque tem um outro conto do Borges, que eu acho que é a Biblioteca de Babel, que ele chega a levantar a seguinte possibilidade, de aleatoriamente as letras do alfabeto irem sendo colocadas em sequência, numa sequência aleatória, né? Nos livros, né? Então, todos os livros possíveis de serem escritos, né? Mesmo aqueles mais absurdos ou completamente sem sentido. Porque, querendo ou não, tudo que existe de escrito é uma combinação entre as letras do alfabeto, né? Então, a Biblioteca de Babel é um universo que formado por todos esses livros possíveis, né? Que são todas as combinações possíveis das letras do alfabeto, contando espaço, né? Contando esse tipo de coisa. Então, ele fala, se aleatoriamente um computador, por exemplo, fosse colocando na sequência essas letras, né? Todas as combinações possíveis, iriam gerar todos os livros existentes e mais todos os livros possíveis, sendo que daí ele começa a falar, né? Alguns seriam completamente sem sentido nenhum, outros teriam metade de sentido e a outra metade não. Enfim, ele vai criando, né? Que é uma ideia, uma questão matemática e lógica, né? E, e daí esse Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, remete a isso, né? Quer dizer, através da palavra a gente pode criar também um objeto um ponto que seja a união de todos os pontos possíveis, né? Alguma coisa assim, né? Então, se vocês já leram Walt Whitman, então, o Walt Whitman, o poema dele, a poesia dele, lembra um pouco isso, né? O David fez a literatura norte-americana comigo, né? Então, esse é um escritor que procura colocar na poesia dele absolutamente tudo da realidade. Claro que ele não consegue, né? E é evidente que aquilo é uma visão de um norte-americano, né, num contexto específico. Mas é muito impressionante a sensação que cria na gente a leitura de um poema como esse, né? Então, e também o Aleph, esse trecho do Aleph, né, de certa maneira, cria uma sensação que tem alguma semelhança, né, embora seja muito mais curto, né, mas a ideia, basicamente, é parecida, né. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi o Plínio ou se foi o João,
Quem que fala primeiro aí? Acho que fui A eu. aula é de vocês, eu só estou aqui atrapalhando. Só para dizer que Aleph é a letra A, é o entendimento dos hebreus, vem ali da causa, lei e efeito, né? A tripartite, né? Causa, lei e efeito, a letra A. Né? Daí três pontas, daí tá num símbolo, 2 para baixo e 1 para cima. Causa, lei e efeito. Ah, legal, Plínio. Ó, é a letra, a primeira letra do alfabeto hebreu, né? E também no próprio texto ele fala a respeito da cabala, né? Que no conto anterior não, na narrativa anterior, né? Também tinha referência à cabala, né? Viu, Plínio? Mas isso aqui é um projeto de extensão, né? Não é uma aula. Então você tem tanto direito quanto qualquer outro de estar aqui. Assim, você não está invadindo nada. Obrigado, professor. Obrigado, né? Nossa, tá a Nesca, eu estava num grupo com a Nesca, nem sei como é que nós nos encontramos, foi no meados do ano passado, naquele frenesi todo das aulas online e tal. Você sabe que eu estou morando no interior, né? E aí saudades, imensas saudades da UEMS, Campo Grande especialmente, as letras, vocês aí, literatura é linda, maravilhosa. O Gabriel acabou de falar que conseguiu abrir o link do artigo lá do Tonho, né, do professor Antônio Celso, Ah, grandioso, legal, né, legal. historiador. Aí vocês vão curtir esse artigo, eu acho que vocês vão. E aí, assim, eu estou aqui de gaiato e obrigado pela presença. Eu vi o Emerson também aí, entre outras pessoas, o Fred. E a primeira aula tua que eu assisto, né, desde quando eu estava na UEMS. E estamos aí para Não, mas somar, velho. Pra somar. Eu acho super bacana. Teve uma professora que foi agora há pouco, nossa, uma participação dela foi a professora Alcineia Sangali. Nossa, foi super chique o que ela falou. Né? Daí, assim, como eu disse, estou fazendo essa disciplina, narrativas históricas, né? Produção e difusão. E aí eu vejo assim, é sensacional. Nós estamos produzindo aqui uma baita de uma aula, eu dei uns prints da tela, ver como é que a gente está num momento tão especial, né? E produzindo uma literatura de massa extraordinária, né? E aí, assim, se eu puder participar outras vezes, vai ser a maior alegria do mundo. E eu aprendo pra caraca, meu, nossa, porque, nossa, literatura é tudo, maravilhosa, né? não, então, Obrigado. Plínio, você pode participar quando você quiser. O projeto, o caráter do projeto é esse. Vai lá, João. Bem rápido, minha fala, prof. Eu tenho uma pergunta, ou talvez duas, se o senhor quiser responder a segunda, que a segunda é mais uma dedução mesmo, que é a questão do conto Jardins dos Caminhos que se bifurcam, de como ele sabia que o Albert pesquisava a questão do labirinto e o nome dele era Albert. Eu deduzo, assim, que ele, por ser da família do cara que escreveu, ele falou, eu conheço esse cara porque ele escreve sobre meu avô, entendeu? Eu deduzo isso. A outra questão minha outra dúvida, antes de ir para o ponto que eu quero só comentar, minha outra dúvida é que eu não entendi um trecho do Aleph, que ele fala o seguinte, observou que, para um homem assim dotado, o ato de viajar era inútil. No nosso século XX, tinha transformado a fábula de Maomé e da montanha, as montanhas agora convergiam para o moderno Maomé. Isso eu boiei totalmente, não compreendi. E o ponto que eu quero destacar é a questão que eu, pelo menos, entendi como uma referência ou influência, talvez, e também porque eu tô lendo muito ele agora, que é o Kadik, que eu já mencionei, o Homem do Castelo Alto. Ele vai usar muito a questão do... Cara, esqueci agora. Não é taoísmo. É o... Oh, meu Deus, fugiu o nome aqui. Mas ele vai usar a questão... uma espécie de numerologia chinesa, que eu esqueci totalmente o nome agora. Pera aí. É o I Ching. Isso, o I Ching, prof. Ele vai usar... O Kadik, ele vai usar muito a questão do I Ching e tal. Ele vai falar dessas questões de realidade, né? Até por conta do livro mesmo. E ele vai falar na nota introdutória, ele fala dessa questão, ele fala que utilizou muitos trechos do I Ching no livro. E um dos trechos, ele fala uma coisa que combina muito com o conto Os Jardins, entendeu? Que é esse aqui.
Peraí. Que ele vai falar dessa questão da inevitabilidade da crueldade, entendeu? Aqui, ó. Doutrina do pecador original. É um personagem falando, né? Aí ele fala: será que já ouviu falar nela? Somos todos condenados a praticar atos de crueldade, violência ou maldade. É nosso destino, determinado por fatores imemoriais, nosso karma. E eu chuto que o Borges deve ter se baseado um pouco no I Ching aí para as questões do labirinto. Na realidade, até por conta disso que ele usou um personagem chinês, né? Sei lá, eu pelo menos puxo essa referência, sabe? Do Kadiri com o I Ching, a realidade e tal. Eu pelo menos senti bastante um na obra do outro, sabe? Eu não sei quem que influenciou quem, mas acho que podem nem ter sido influenciados um pelo outro, né? Mas foi uma obra que eu elenquei. Tá, João, a primeira coisa que você falou, né, a respeito de como que o personagem sabia que o outro chamava Stephen Albert. Albert, Pois é, eu fiquei pensando também, mas a sua hipótese parece interessante, né? Parece que faz sentido, né? A outra coisa que você falou de um determinado trecho do Maomé, né? Onde está? Você consegue localizar? Porque quando eu não me gerou nenhuma dúvida, né? Então talvez eu tenha entendido. Você consegue localizar? Qual conto é? É na página do PDF, se não me engano, calma aí. Uma, duas. Na terceira página do conto mesmo, né? Página Mas 7. qual conto é? É do Aleph, do Aleph. Terceira página. Uhum. Ele vai falar, né? Dia 30 de abril de 41, permitir juntar ao bolo de Santa Fé. E aí ele vai contar que o Carlos fala: eu evoco em seu gabinete de estudo, como se estivéssemos em Al-Bahran, de uma cidade. E ele vai falar logo embaixo, no parágrafo seguinte, que observou que um homem assim dotado, o ato de viajar era inútil. Nosso século XX tinha formado a fábula de Maomé. O parágrafo começa com observou. Isso. Na terceira página do PDF. Não, na 7ª página do PDF. É a terceira página da história. Ah, sim. Observou que para um homem assim dotado, o ato de viajar era inútil. Eu o evoco, eu estou voltando um parágrafo para ver se eu consigo entender o contexto, tá bom? Uhum. Então, Carlos Argentino provou, né, o alfajor, julgou interessante e pôs-se, depois de alguns copos de um conhaque nacional, né, a fazer uma defesa do homem moderno. Então, o Carlos Argentino está dizendo: eu o evoco, disse com uma animação um tanto inexplicável, em seu gabinete de estudo, como se disséssemos na torre Al-Bahran de uma cidade, provido de telefones, de telégrafo, de fonógrafos, de aparelhos de radiotelefonia, de cinematógrafos, de lanternas mágicas, de glossários, de horários, de prontuários, de boletins. Observou que, para um homem assim dotado, o ato de viajar era inútil, na nossa época mais ainda, né? Porque a gente tem a internet, né? Então tudo o que existe de informação possível está à mão, né? Por isso que viajar seria inútil, né? Nosso século XX tinha transformado a fábula de Maomé e da montanha. As montanhas agora convergiam sobre o moderno Maomé. Qual é a fábula de Maomé? Se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha, não é isso? Então, agora o mundo todo vem ao homem moderno fechado no seu gabinete, no seu escritório, né? Certo? Né? Porque ele tem toda a informação que ele quer, ele tem à mão, né? Então, mais ainda agora, né, a gente tem, né? Então, mas isso tudo colocado na boca
personagem, né? Ou melhor, é o narrador dizendo que o personagem falou isso, certo? Compreendi. Obrigado, prof. É só essa Aham. parte que estava em dúvida. Inclusive, deixa um adendo que o alfajor é delicioso, um dos meus doces preferidos. Tá, eu só queria, a outra questão que você colocou, João, desse outro livro que você está lendo aí, eu não conheço esse livro e esse autor, né? Agora, sim, uma coisa que eu percebo é que você faz bastante essas associações, né? Eu não sei até que ponto ela é válida, mas tem um texto do Borges também, que ele fala assim, os precursores de Kafka, né? Kafka e seus precursores. Aí ele fala de vários escritores que seriam supostamente precursores de Kafka. Só que o Kafka, ele não necessariamente leu esses autores, né? Tem um trecho naquela entrevista do professor de história comentando o Borges, que ele cita, né, esse ponto, né? Mas, de qualquer maneira, de certo modo, você fazendo essa associação, você tá meio que traçando os seus precursores, entendeu? Mais ou menos é isso que o professor diz lá, que não necessariamente o Kafka leu aqueles autores para ele se tornar o escritor que ele é, né? Mas o Borges, de certa maneira, está traçando a trajetória dele a partir daquilo lá, entendeu? Colocando o Kafka como um escritor central para ele e aqueles escritores anteriores também, né? Certo? Enfim, eu não sei se eu respondi. Aliás, depois, se você quiser colocar para a gente o nome aqui do livro e desse autor que você está lendo. Alcineia, você ia falar? Ia falar, mas acho que até perdi a linha, mas era algo a respeito do que o João falou, me veio na memória, assim, muito abstratamente, alguma coisa que eu li sobre o Borges ter uma certa ironia no texto do Borges, dele ser um autor irônico, e aí não sei porque o que o João falou sobre a defesa do homem moderno, né, que não necessita viajar, aí me remeteu a uma questão muito irônica, né, porque sendo o personagem o que detém o poder de viajar a todos os cantos da Terra, né, me pareceu assim bem irônico, mas me fugiu em si a pergunta que eu ia fazer no momento, mas fica só, não sei se essa questão da ironia do presente nas narrativas do Borges de fato, porque eu li há muito tempo e agora eu não me recordo, também não li muitos textos do Borges para opinar a respeito. Mas no caso do Aleph, a ironia ela é presente ali bem sutilmente, assim, né? Não uma ironia explícita, assim, mas tem alguns momentos que o narrador é bem irônico, assim, não sei se é uma característica da escrita dele, né? Mas na hora me remeteu a isso, mas é só isso mesmo. Ah, legal, Alcineia. Então, se você quiser, se você depois você lembrar a pergunta ou a observação que você ia fazer, você pode fazer depois também, tá bom? Mas a respeito da ironia, eu acho que é isso mesmo, né? Nesse trecho, ele é irônico porque ele está fazendo uma determinada observação que o narrador está dizendo que o personagem fez essa observação, né? Só que como o narrador vai retratando o personagem como alguém que parece um louco, né, como o Emerson observou, e parece um tolo, né? Então a gente acaba achando que essa observação é tola, né? Então a ironia está aí, né,
Só que, na verdade, é uma coisa meio ambígua, a gente nunca sabe exatamente qual é o sentido que o texto tem de fato, né? E por quê? Porque no final das contas a gente fala, pô, mas parece que é o Borges que, que se coloca como alguém mais medíocre que o personagem dele, né? Só que, claro, de maneira irônica também, né? Então, eu acho que a ironia do Borges, ela está em vários aspectos, né? Também, por exemplo, o fato dele fazer um monte de citações e, e nessas citações que são... ele tem uma erudição enorme, né? E a gente se perde, né? A gente fica pensando, como o João e o Emerson, não sei se o Emerson falou também, mas o João falou, eu fui lá ver se existiu esse cara, né? Se existiu né? Porque ele cita a obra e cita o autor, né? Algumas obras e alguns autores a gente reconhece, mas muitos outros a gente não reconhece, né? Será que existiu? A gente fica se perguntando, né? Então, a ironia dele também está aí, né? Nessa brincadeira que ele faz com o leitor, né? Tá, o João colocou aqui o nome da obra, né? E mais alguém quer falar alguma coisa? São autores de ficção científica, entendi. A Adriana caiu, né? O... E aí, mais alguma coisa sobre esses contos? Acho que não, prof. Acho que a gente conseguiu abordar tudo bem de boa. Eu até falaria um pouco mais do Kadik, mas aí eu estenderia até. Ele tem uma O... bem extensa. Sei. A... Se você quiser escolher alguma obra dele para a gente estudar, você pode também, João. Não sei se tem disponível em PDF, o, porque os temas afins, né, abarcam também a ficção científica, né? Ô, Pro, é que eu não sei se vai ter conto curto dele, acho que só vai ter os livros. Mas tem livro dele que é tipo cento e pouquinhas páginas. Não vai Então, porque uma das ideias desse ano é justamente essa, né? Pegar livros ou textos um pouco mais extensos, dar um intervalo maior entre os encontros, né? Então, a ideia para o próximo encontro é daqui a 3 semanas, né? Falar sobre o livro do Ravel, né? Que é um pouco mais extenso, né? Inclusive, eu não tenho acesso ainda ao livro. Acho que ele não passou ainda a questão Não, do. então, a Adriana criou No um grupo. PDF também não passou pra gente, não. Não, então, Tô esperando o PDF. aham, ele tá, ele tá resolvendo essa questão de se coloca na Amazon, né? Uhum. E ele falou que começou alguém aqui falou que ele entrou no grupo do WhatsApp que a Adriana criou, né? E começou a conversar com vocês a respeito disso, né? Mas a gente pode também pensar numa ideia de não dar spoiler também, né? De falar sobre o livro tentando não dar spoiler, né? Que é uma coisa um pouco mais difícil de fazer, mas caso não, caso não seja possível para a maioria ler até o próximo encontro, né? Porque, na verdade, eu acredito assim que se a gente pegar um dia ou dois, dá para ler, né? Só tem que encontrar esse tempo, né? Um final de semana, assim, né? Mas eu vou manter, né, a data, tá bom? Para Tranquilo, o tranquilo. dia. é. Então, ó, pelo que eu vi aqui, hoje é dia 27, né?
Então, 1, 2, 3, dia 17 de junho, né? Tá bom? Acho que tranquilo. É porque entrou em conflito a questão do Cineclube com o NAFTA. Hoje foi um caos. Ah, do Cineclube com o NAFTA. Isso. Mas acho que não vai entrar, é porque o Cineclube ele acontece agora toda última quinta-feira do mês, entendeu? E aí, como hoje é a última quinta-feira do mês, aconteceu hoje, aí no mês que vem vai ser no dia. O NAFTA no mês que vem vai ser na terceira, João. Então a última vai estar livre. Não, então, mas o NAFTA vai ser assim, cada encontro a gente vai combinando conforme a extensão do livro, ou a extensão dos textos que a gente vai ler para o próximo encontro, né? Sim. Qual vai ser o intervalo. Mas daí a gente vai vendo, vai tentando evitar sempre a última quinta-feira do mês. Tá bom? Tranquilo. Ô, Pro, fala. antes de finalizar, só gostaria de fazer um adendo que eu acho que o senhor já assistiu coisas baseadas no Kadik, que é o Minority Report, que tem um filme com Tom Cruise. Tem o próprio Blade Runner com Harrison Ford, tem um novo agora com o Ryan Gosling, né? E muitos outros filmes que eu não vou lembrar agora, mas ele influenciou muito, sabe? Sim. Inclusive, o Blade Runner veio antes de Neuromancer, que Neuromancer influenciou Matrix, e aí foi virando a maçaroca. Blade Runner eu assisti, né? Faz tempo pra caramba, né? Aliás, é um filme que eu tenho vontade de rever, né? Porque ele é bastante importante, né? Sim, sim. Inclusive, um livro bom de se ler dele, que eu acho que seria da hora pro NAFTA, e é curto também, não é tão grande, é o próprio Blade Runner, que antigamente se chamava Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Esse era o título. Inclusive, eu acho muito melhor que o Blade Runner. E aí, ele só alterou o nome por causa do filme, entendeu? Entendi. E ele escreveu o livro que virou o filme. Eu tenho ele aqui em casa. Ele é muito bom. Dá pra achar em PDF. É bem de boa, prof. Legal, legal. É uma boa ideia, porque agora a ideia é justamente pegar as narrativas um pouco mais extensas, né? E também explorar esses temas afins aí, né? Sim, sim. E eu, particularmente, eu considero ele o pai do Cyberpunk. Só que, claro, a maioria considera o Neuromancer. Só que eu considero ele porque ele veio antes de Neuromancer. Até o filme veio antes de Neuromancer, entendeu? Pra mim, ele é mais Cyberpunk. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Fala, O Som e a Fúria, que foi citado aí do Faulkner, ele é um livro ou ele é um conto? Ou é um livro do que é? Ele é um romance. Um romance? Ele é um romance bastante extenso e bastante difícil. Para as férias. Isso, assim, mas teve alguns alunos que leram durante a minha disciplina e fizeram seminário, né? Quer dizer, é possível. O título é lindo, né? O título é bonito. Sim, não, o título vem do Hamlet, vem de um trecho do Shakespeare, né? Eu não sei se é Hamlet ou Macbeth, eu não sei qual das duas peças do Shakespeare, que o personagem fala assim que o mundo a vida é como uma fala de um débil mental cheia de som e fúria, alguma coisa assim. Né? Então o Faulkner, ele parte não só dessa expressão, como da própria ideia, né, de a primeira parte do livro ser o fluxo de consciência desse deficiente mental. Né? Eu ouvi o comentário aí, achei que deve ser bem interessante, mas eu nunca ouvido falar nesse autor, Faulkner. Anotei aqui, quem sabe. Sim, esse livro dá para encontrar, eu acho que dá para encontrar em PDF. Vou procurar. Ler livros, naquele site Ler Livros, sabe? Sei, sim. Ô, Pro. Fala.
uma última dúvida só. Você já ouviu falar num escritor chamado Paul Anderson? Que eu encontrei os livros dele e eu, tipo, nunca ouvi falar, mas parece ser muito bom. De ficção científica, pelo que eu vi. Não, eu não conheço muita ficção científica, João. Uhum. Mas é uma área que tem uma relação relativamente próxima com o fantástico, né? Sim, sim. Aham. Fala, Gabriel. Professor, referente a Faulkner, eu comecei a ler pelo livro Enquanto Agonizo. O senhor acha que é mais fácil do que Sonho e Fúria? Sonho e Fúria para iniciar a leitura de Faulkner ou não? Ah, ele tem uns contos iniciais que são mais fáceis, né? Só que a questão é assim, para você ler o que realmente importa do Faulkner, você tem que passar por esses romances mais difíceis mesmo, né? E bom, o Som e a Fúria eu li, mas também assim, é, ao mesmo tempo eu li alguns textos que explicavam um pouco, né? Porque eu falei, vixe, o negócio é difícil aqui. Claro, a gente vai seguindo mesmo sem entender, daí aos poucos a gente vai entendendo melhor, né? Como se fossem fragmentos que a gente vai juntando, né? Entendi, obrigado, professor. E uma pergunta referente a. Eu sou do segundo ano de letras, né? Em inglês. Quando que nós teremos aula com o senhor No terceiro. de literatura inglesa? Não, norte-americana. Ah, entendi. Beleza, então. Aham. Tá, uma outra coisa que eu quero dizer é assim, ó. Esses livros, né, os mais importantes, os autores mais importantes, sempre tem programas, né, na internet, né, com professores, e um dos programas muito interessantes é o Literatura Fundamental, né, que é justamente aquele episódio que eu deixei lá sobre o Borges, o primeiro episódio que eu deixei lá, é desse programa. Então, do Faulkner tem também, né, e de outros grandes autores da literatura, né. Tanto é que o programa chama Literatura Fundamental. Então, são bem interessantes, são bem esclarecedores e os professores todos são especialistas e dá para confiar ali que é fonte segura. Bom, então acho que por hoje a gente pode terminar aqui, né? Então, até o dia 17 de junho, né? Daí a gente vai falar sobre o livro do Ravel, esse aqui, Arque Cronos e os Arqueólogos do Tempo. Certo? Tá bom? Qual que é o mesmo nome, prof? Ezequiaras e o quê? Não, ó, Arque Cronos. Arquicronos. Entendi Ezequiaras e Arquitempos. Eu fiquei, oxe. E os arqueólogos do tempo, Ju. É, Os arqueólogos E do os tempo. Arqueólogos do Tempo. Beleza, prof. Então tá, então até a próxima. Obrigado pela participação de vocês, pela Valeu. participação. Cuidem. Beijo, gente. Boa noite. Cheiro, cheiro. Tchau, tchau. Até. Tchau, até. Consegui tomar vacina. Tchau, obrigado. Finalmente. Oh, legal, Eu também, gente. João. Tô vacinada. É nóis, falta segunda dose. Nunca sei isso aí.